Pronto. Oi, boa Oi, noite. professora. Boa noite, minha amiga. Deus abençoe. Que importante que você recebeu esse convite. E assim, foi tão especial, né? Logo, logo, logo você aceitou. Estou assim muito grata a Deus pela sua vida, não só porque você essa noite aceitou esse convite, mas por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida através da sua vida, na sua vida através da minha vida. E nós sabemos que acima de tudo é o Senhor quem tudo tem feito, tanto na minha quanto na sua vida. Seja bem-vinda, minha querida. Eu quero te dar agora essa oportunidade para que você esteja abençoando o público e a minha vida e a sua vida. Amém? Seja bem-vinda. A palavra é com você. Opa, eu acho que a Martinha saiu. Bora ver. Ela ficou tão emocionada, gente, que eu acho que ela saiu aqui, caiu a conexão e nós vamos reconectar. Pronto. Tivemos Pastor, um probleminha técnico. uma técnica. Isso. Olá, pastor. Seja bem-vinda. Quando sua conexão caiu, eu estava passando palavra para você. Ah, tá bom. Obrigada, Vaninha. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês essa noite. Eu escutei Vaninha falando sobre aliança, né? Sobre o pacto de sal. Nós temos comido bastante sal, né, Vaninha? Mais de 40 anos, eu posso dizer assim. E eu estou Isso. felicíssima, porque eu vi, tem a participação hoje de uma amiga também de longa data, é a Rosana. Rosana, se você ainda estiver aí, dá um tchauzinho para a gente, levanta a mãozinha, sinaliza. Estou muito feliz, de ter você aqui conosco essa noite. A Rosana, Vaninha, é a Nana Incra. É a Nana Sim. Incra. É a minha amiga lá do Incra 8, lá próximo de Braslândia. Aí, ela está aí. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rosana. É um prazer para nós. Coraçãozinho para você, Rosana. Matheus, meu sobrinho, seja bem-vindo. Só gente linda, gente amada. Então, vamos começar nosso bate-papo, né? Sim. É, Então, pra... é, nós escolhemos esse tema aqui, superando conflitos, superando desacordos, porque caminhando em discipulado, né, tanto como nós temos caminhado uma com a outra, como temos caminhado com o nosso pastor, né, que tem nos conduzido em discipulado, e temos caminhado também com aqueles a quem nós temos conduzido em discipulado, né, para alcançarmos aquilo que o Senhor quer de sermos discípulos de Cristo e ajudando-nos assim mutuamente, nos ajudando mutuamente. E nessa caminhada, até porque olhando os exemplos bíblicos, olhando os discípulos de Cristo que caminharam com ele ali, eles tiveram conflitos entre si. Os discípulos de Cristo tiveram conflitos com Cristo, né? A gente vê assim, Marta e Maria, quando Lázaro morreu, ele, assim, elas tiveram um conflito com Cristo, né? Quando ele chegou, falou assim: se você tivesse vindo, se você tivesse chegado a tempo, se você tivesse aqui, o nosso irmão
não teria morrido, né? Então, isso foi um conflito que elas tiveram com Jesus, porque ele se demorou demais. Então, existem conflitos. Você vê, se Jesus sendo perfeito, os seus discípulos ainda conseguiram ter conflitos com Jesus, imagine nós, né? Então, nós temos, assim, que pedir ao Senhor graça para nós termos condições de caminhar nesse momento desafiador e superar os conflitos. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho essa noite. E agora sim, a palavra está com você, querida. Na verdade, nós vamos fazer um bate-papo, né? Durante a transmissão, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai, à medida do possível, tentar responder. O tema que foi proposto, né? Superando conflitos. E, na verdade, o tema de toda de toda essa sequência, né? O tema principal é discípulo ou seguidor. Discípulo ou seguidor, né? Muita gente segue, mas poucos estão dispostos a realmente se alinharem ao propósito divino, ao propósito de Jesus. E sobre superar conflitos, né? O tema hoje, aí você vai falar, mas o que tem a ver com isso, discípulo ou seguidor? É bem verdade que ao longo de toda a nossa vida nós teremos conflitos, nós teremos discordâncias, nós teremos desacordos. Isso praticamente todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso. Eu, particularmente, eu não vou falar que eu sou especialista em conflitos, eu sou especialista em resolução de conflitos. Amém. Tá? Uhum. Já passei por muitos conflitos, muitos desacordos. É isso aí, Vaninha. E pela graça de Deus, e aprendendo a cada dia, errando, acertando, nós superamos, né, alguns conflitos da vida e temos outros a superar com a graça de Deus, né? Então, em algum momento, nós vemos isso também na história bíblica. Nós temos o famoso conflito entre Caim e Abel. Nós temos o conflito entre Ana e Penina, né? A história da mãe de Samuel. Nós temos conflitos entre Saul e Davi. Então, na Bíblia, nós também encontramos conflitos entre Paulo e Pedro. No entanto, Vaninha, da perspectiva bíblica, ter um conflito com alguém não é necessariamente pecado. Existe uma diferença entre conflito e briga. Existe diferença entre argumentação e discussão irada. Existe diferença entre contestar e ser contencioso. Um não é necessariamente pecaminoso, o outro é. Então a gente precisa saber essa diferença, que nem sempre um conflito ele tem como base uma atitude pecaminosa, né? Então nós precisamos, no entanto, saber a origem dos conflitos. Por que agimos? Por que reagimos da maneira como reagimos diante de determinadas circunstâncias? Então, Tiago, eu queria convidar vocês a irmos lá para o livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, que diz de onde é uma pergunta, né? De onde, capítulo 4, versículos 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta. Porventura não vem disso a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Eu tenho um livro aqui muito interessante, quero apresentar para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aí na descrição. É Superando Resolução de Conflitos, do Lou Priolo. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Ele aborda muito essa questão
de superar conflitos, né? E ele, assim, ele aborda essa questão de uma maneira muito sábia, muito bacana, de acordo com a Escritura. E o Loupriolo diz, nesse livro, que o egoísmo é a mãe de todos os pecados. Confirmando o que a Bíblia diz. Isso é forte, né? Eu vou repetir. O egoísmo é a mãe de todos os pecados. Então, a Bíblia sempre nos convida a fazer uma análise crítica sobre nós mesmos, sobre a nossa motivação, sobre as nossas intenções. Porque se pararmos para pensar, boa parte dos nossos conflitos, boa parte dos problemas que a gente tem na vida são motivados pelo nosso egoísmo. Aí vou colocar para vocês que egoísmo, orgulho, egocentrismo, idolatria são manifestações diferentes do mesmo pecado. Qual é o pecado? Não reconhecer a Deus com a honra que lhe é devida, mas honrar-se acima dele. Não sei se vocês estão conseguindo captar isso. O egoísmo, né? É uma espécie de idolatria, é eu me colocar acima do próprio Deus. Isso gera uma multidão de pecados. Nós erramos porque queremos que as mudanças aconteçam a partir do outro. Prestem atenção. Quando o Loupriolo coloca que o egoísmo é a mãe de todos os pecados, aí nós entendemos a razão de muitos conflitos, de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Por quê? Porque por sermos egoístas, nós queremos que a mudança aconteça a partir do outro. Eu me coloco numa posição, eu sou boa demais, eu sou ótima, eu não preciso mudar. É a Vaninha que precisa mudar. É a Lua que precisa mudar. É o pastor Sérgio que precisa mudar. E a mudança verdadeira acontece quando nós mudamos. Nós precisamos, nesse sentido, sermos intencionais. Gravem bem essa palavra. Intencionais em estabelecer uma comunicação amorosa na promoção da paz. Aí nós vamos lá para o Sermão do Monte, quando Jesus lá em Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vou para você se encontrar, está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Filhos de Deus. O discípulo de Cristo, ele precisa necessariamente ter como característica ser um pacificador. Isso é lindo. Ser pacificador implica em eu me despojar de mim mesma. Deixar de lado esse egoísmo, esse egocentrismo, para promover a paz. Você está falando isso aí eu coloco aqui, ó. A Bíblia de Estudo do Discípulo. E aqui ela diz o seguinte, me perdi aqui. No versículo 4, de 1 a 12, aí aqui embaixo tem um complemento de estudo e fala assim, esta passagem junto com a anterior, né, Tiago 3, de 13 a 18, é uma chave na resolução de conflitos. A maioria das vezes, o grande obstáculo na resolução de conflitos está dentro de cada um de nós. Se resolvermos nossos conflitos interiores, os exteriores se resolverão de modo relativamente fácil. É exatamente isso. É cuidar do que está aqui, ó, cuidar das emoções. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? E também diz que nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é do que acontece aqui dentro que saem as coisas da vida, né?
Então, diante disso, nós precisamos fazer uma faxina interna, analisar o que está acontecendo aqui dentro, cuidar das emoções. Por quê? Cuidar da emoção é uma forma de prevenir um conflito. Gente, cuidar das emoções é uma forma de prevenir conflitos. É a melhor maneira. Eu analisar, é ver o que está dentro de mim, sabe? Para que quando a situação adversa chegar, eu possa me comportar de maneira a ganhar o meu irmão e não a ganhar do meu irmão. Muitas vezes a gente está com as emoções tão poluídas, né? Tão estranhas, Amado. tão abaladas, que quando chega um momento de desacordo, um momento de conflito, nós tendemos a querer vencer o outro, né? Sim. O ego vai às alturas, né? Nosso termômetro do ego, né? O egômetro, vai lá Sim. nas alturas. Então, ao invés de conquistar o outro, nós acabamos destruindo uma relação, não estabelecendo a paz. Nós não vemos o mundo como ele é, vemos como somos. Obrigada, pastor Sérgio. Nós vemos com uma lente embaçada, a gente acaba vendo o outro com a Sim. lente embaçada, né? Porque a nossa alma, nosso coração não está legal naquele momento. E nós temos, diante disso, algumas reações diante do conflito. Alguns brigam até ganhar, né? Querem brigar, tem aquela mentalidade beligerante, de guerrilha, né? Eu só me dou por, eu só vou realmente me dar por convencido quando eu vencer essa briga, quando eu brigar e vencer. Uhum. Outros tendem a fugir, evitam o conflito, ignoram o problema. Quem nunca, né? Quem nunca? Às vezes a gente acha que É. eu vou ignorar para poder viver sossegado. Outros Famoso empurrar com a barriga. empurrar com a barriga. Outros tratam o conflito com indiferença. Lá, deixa passar, eu quero que isso passe, eu quero ter paz, né? Eu estou errado mesmo, deixa ele acreditar que ele está certo. Outros Prefiro ter paz do que razão. do que razão. Outros fingem que está tudo bem. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Quem é que nunca teve um conflitozinho, para quem é casado aí, né? E foi dormir, o marido chega ronca, e você fica lá, como é que pode? Como pode? Né? Tá tudo bem, tudo bem. Tem gente que abre mão de ganhar para evitar o conflito. Outros ficam no meio Sim. termo. Nem eu ganho, nem você ganha. Ou então eu ganho um pouquinho, você ganha outro pouquinho. E eu me atrevo a dizer para você que está nos assistindo aí, que eu não vou dizer que é a melhor maneira de se superar um conflito, né? Mas eu penso que é uma maneira onde existe parceria, onde existe cuidado mútuo, né? É uma maneira boa de superar um conflito é quando você pensa no outro, né? E em que e onde todas as pessoas envolvidas se tornam parceiras na superação desse conflito, que é bem desafiador, mas é possível, né? É possível. Aí você vai se perguntar, e agora? Como resolver conflitos, né? Discípulos de Jesus, eles intencionalmente se propõem a resolver conflitos. Nós acabamos de falar sobre isso. Eles intencionalmente se propõem a ser pacificadores. Vocês já viram aquelas pessoas que vivem em guerra? Guerra, guerra, guerra. Parece que o mundo daquela pessoa é um mundo de guerra. Você já viveu essa experiência, Vaninha? Conhece alguém assim? Gente Eu já beligerante? vivi como essa pessoa. Quem nunca, né? Pensando assim, meu Deus do céu, o dia que ela arrumou confusão, eu não vou dormir feliz. Pois é. Pois Glória é. a Jesus. Eu já fui uma pessoa assim, sabe? E é muito triste você viver em guerra com tudo e com todos. Você não tem paz, você deita para dormir, não tem paz.
Parece que o outro, ou as coisas, as circunstâncias não saem da sua cabeça. Você não consegue se concentrar. E uma coisa importante na solução de conflitos é estarmos em paz com Deus. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui. E eu coloquei como primeiro tópico é estarmos em paz com Deus. Né? Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Mas nós temos a solução para isso. A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou Jesus para morrer na cruz por amor da humanidade, para estabelecer a paz, para nos unir a Deus, para selar a paz. Porque antes estávamos separados pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelas coisas ruins que nós temos aqui dentro. Mas através de Jesus, nós temos essa comunhão restaurada com Deus. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque tendo paz com Deus, nós conseguimos verdadeiramente entregar a Ele o controle da nossa vida. Entregar a vida para Jesus, que é o príncipe da paz. Gente, quem tem o príncipe da paz controlando a vida, facilmente consegue ser um pacificador. Quem tem o príncipe da paz como sendo bem-aventurados pacificadores, é naturalmente um pacificador, né? Receber o príncipe da paz é receber a paz de Deus que excede todo entendimento. E nós precisamos também nos deixar envolver pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 diz que nós precisamos viver no Espírito. Por que viver no Espírito? Para nós não cedermos às coisas da carne. O que a carne tem vontade de fazer, gente? Guerra. A carne tem vontade de fazer guerra. Por quê? Porque os sentimentos da carne, inveja, dissensão, confusão, idolatria, tudo que não presta. Tudo que não presta é o que a gente tem o nosso homem carnal, o nosso velho homem antes de Cristo. É isso que nós temos vontade de fazer. Então, o convite é que nós nos entreguemos à vontade do Espírito Santo. Porque é só através do Espírito Santo que nós conseguimos frutificar para a paz. Promotores da alegria. O Espírito Santo é o promotor da paz, é o promotor da alegria, é o promotor do Elaine. Elaine, minha amiga também. Bem-vinda, Elaine. Então, é através do Espírito Santo que nós temos essa condição de sermos pacificadores. O segundo tópico, então, o primeiro é estar em paz com Deus, nos entregarmos ao domínio do Espírito Santo. O segundo tópico, nós precisamos desenvolver a habilidade de conversar com Deus antes de tentarmos resolver uma situação adversa. Porque a situação chegou. Nós evitamos, né? Nós evitamos, tentamos estabelecer a paz, mas e aí, Vaninha? A situação chegou. O conflito chegou. E agora? Nós vamos conversar com Deus. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê humildade, que nos torne humildes, né? Para que possamos viver verdadeiramente a palavra, como diz a Rosana. Então, nós vamos conversar com Deus sobre aquela situação. Gente, a Bíblia diz que Deus não rejeita a oração sincera, a oração de um coração quebrantado, um coração sincero, dispostos a manter a paz ou a estabelecer a paz. Suponhamos que nós não. Suponha que você está aflituosa. Seu interesse é estabelecer a paz, restabelecer a paz. Primeiro lugar, com base nas experiências que eu tive, é buscar a Deus, é conversar com Deus. Nos momentos de conflito em que eu não busquei a Deus, em que eu não falei para Deus dos meus sentimentos, gente, foi um desastre. Foi um desastre.
Mas quando eu me propus a falar com Deus sobre aquele problema, confessar o meu sentimento em relação àquela questão, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Porque nós precisamos entender que quando conversamos com Deus, através da oração, através desse contato com Deus, nós sentimos o amor de Deus. E quando nós sentimos esse amor, naturalmente esse amor flui, esse amor sai de nós para o outro, né? E nós paramos de julgar o outro, de jogar no outro as expectativas que só Deus pode suprir. Meu comentário apareceu aqui, mas não apareceu. Então, gente, então assim, os problemas aumentam quando nós não consultamos a Deus. Pode crer nisso. Nos momentos em que eu tive problemas, tive conflitos, eu não consultei a Deus, meus problemas tomaram uma dimensão assim horrível, né? Se tornaram mega, se tornaram mega. Mas quando eu me propus a falar com o Senhor, abrir o meu coração para Deus, falar dos meus sentimentos antes de tentar por mim mesma solucionar os problemas, aí tudo ocorreu na paz do Senhor e foi só alegria, só alegria. Amém. Que ela cresceu. Uma terceira Porque questão. você decidiu crescer, né, Marta? Exatamente. Você decidiu andar, né, e não ficar parado naquilo, né? Uma coisa que eu comentei a respeito de Jesus, quando foi visitar Marta e Maria, quando Lázaro morreu, e uma coisa que sempre me chama muita atenção naquilo ali, que quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou, Lázaro, saia para fora. Né? Então, quando nós estamos em um local aonde não é o local que Deus tem para nós, a gente tem que decidir sair daquele local, caminhar, né? Porque se a gente ficar parado e a gente não, assim, deixar que Deus nos conduza para onde a gente tem que caminhar, a gente acaba não chegando onde Deus quer que a gente chegue. É verdade. E assim, a gente vê o mundo está muito nesse clima de guerra, né? As pessoas estão guerreando por tudo. Né? No trânsito, a gente vê gente guerreando no trânsito, né? No comércio, onde a gente vai, as pessoas estão muito beligerantes, são conflitos e mais conflitos. Então, se nós não tivermos alinhados com o eterno, dificilmente nós vamos conseguir reagir e agir e reagir de forma satisfatória diante de uma situação adversa, né? Então, tópico 1, estar em paz com Deus. Tópico 2, estabelecer uma comunicação sincera, verdadeira com o Senhor. Nós precisamos ser diligentes nisso. Isso é todo dia, gente. Não espere o conflito chegar, não espere a guerra chegar para você se achegar a Deus. Isso é constante, é algo para todo dia, para todo momento. E o terceiro tópico, nós precisamos analisar a raiz do problema. Chegou o conflito, chegou o problema, e agora? Vou falar com o Senhor, confessei o meu, né? Confessei o meu sentimento, confessei aquilo que está dentro do coração. Senhor, eu estou chateada com a Vaninha, por isso e por isso, por isso. Confessei. Aí o Senhor me fez entender que eu tenho uma parcela de responsabilidade nesse conflito, né? Então, nós precisamos analisar a raiz do problema. O que motivou? Qual a sua parcela de responsabilidade? Quais os sentimentos que eu amadureci, que eu coloquei aqui dentro do coração, que me fizeram chegar até esse momento, né? Orgulho, ira, impaciência, intolerância, inveja, ciúme, o quê? Então, nós precisamos fazer essa análise, porque às vezes a gente espera que o outro mude.
Lembra o que eu falei isso anteriormente? A gente espera que o outro mude. Mas muitas vezes eu posso dizer que 100% dos casos quem precisa mudar sou eu. Porque se eu mudar, tudo ao meu redor muda. É a responsabilidade pessoal, como colocou aí, colocado o pastor Sérgio da Mata. Isso é autorresponsabilidade. Qual a minha parcela nesse conflito, né? Então, aí eu quero só estabelecer a diferença, né, entre ciúme e inveja. Eu achei bem legal aqui o Lou Priolo, no livro, ele colocou que ciúme é o zelo por algo que foi dado a outra pessoa. E inveja Uhum. é o zelo por algo que não foi dado a mim. Aí, como diz lá em Tiago, cobiçais e nada tendes, né? Então, a gente precisa fazer essa análise. Quais são as coisas, que coisas estão aqui, quais são os venenos, quais são as coisas perniciosas que estão aqui dentro do meu coração, que me fazem ter uma atitude incorreta diante do conflito. Aí é preciso limpar, Porque confessar. às vezes, Martinha, o outro, estamos num conflito e, de repente, foi o outro mesmo quem errou. Mas está dentro de mim o caráter e o mandamento que eu tenho de perdoar. Sim. E não tem como eu perdoar e decidir, simplesmente, como você falou, né, anteriormente, eu perdoo, mas deixo isso para lá. Não existe isso, né? Perdoa e eu vou tentar resolver, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta, né? Então, ainda que nós, muitas vezes, também temos as nossas parcelas, mas ainda que para o conflito eu não tenha tido parcela, mas para a resolução, se eu decidir não ir atrás de resolver, aí sim eu começo a ter uma parcela, né, nesse conflito. Verdade. Aí, se eu não me engano, foi o Simval que perguntou qual a melhor hora de resolver o conflito. Olha que interessante essa pergunta. Gente, eu já fui assim muito impulsiva no tocante a resolver conflitos. Eu queria resolver logo. Eu só sossegava quando eu ia, quando eu falava, quando eu me expressava. Aí foi o meu grande erro, né? Porque eu não parava para analisar a situação. Muitas vezes, né, no afã de querer resolver logo a questão, a gente não escolhe a melhor hora, nem o melhor lugar. A gente às vezes quer resolver na frente de várias pessoas. E isso pode potencializar o conflito. Então, assim, não tem, eu creio que não existe, sabe, vamos falar assim, um método Nada com exato para isso. Mas nós precisamos adquirir essa habilidade. Qual o melhor momento? Até perguntar isso para Deus. Uma vez eu me vi diante de um conflito, vejam bem a situação, e eu queria resolver logo. E eu procurei a pessoa no meio da multidão. Gente, eu só não fui chamada de, sabe? Foi tanta coisa assim, a pessoa não me recebeu bem, ela não entendeu bem aquele momento. Eu estava super bem intencionada, querendo resolver o conflito. Mas foi um momento horrível, um momento péssimo. Eu peguei a pessoa tão despreparada para aquilo. Eu não consultei o Senhor, foi decepcionante. Mas depois, com o passar do tempo, Deus preparou o melhor momento, preparou o meu sentimento, preparou o coração daquela pessoa. E o conflito foi solucionado de forma pacífica. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E aconteceu também outra situação. De eu orar, de eu consultar o Senhor, de eu me preparar, orar pela pessoa. E Deus preparou o momento certo e foi só alegria. Foi só alegria. Então a gente precisa ter essa cautela sim. Embora eu pense que não existe uma regra para isso, mas nós precisamos ter essa cautela, sabe? De entender, de perceber o melhor momento para essa situação. A gente só não pode deixar que o conflito se estenda, porque aí não é legal, né? Não é não legal. tem que levar com isso.
Antes de dar continuidade, Martinha, eu quero levantar essas duas plaquinhas aqui, ó, para o Evaldo e para a Soraya. A pastor Arley falou ali que eles estão completando 24 anos de casados, né? Isso é sinal que eles aprenderam a solucionar, né? Resolver conflitos. Parabéns, Soraya, Evaldo. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, em nome de Jesus, que vocês continuem sendo lindos, casal lindo desse jeito e cada vez mais abençoados, em nome de Jesus. Festejem, alegrem-se, porque nos dias em que vivemos é um privilégio dado por Deus a nós, podermos caminhar, né, com pessoas tanto tempo e ainda assim vivermos em harmonia no nosso lar. Deus abençoe você e sua casa. Vocês e sua casa. Evaldo, Soraya, amigos do coração. Legal. Parabéns, parabéns. Gente, até a Rosana Nana Incra perguntou quais fatores podem ser observados no tocante à resolução de conflitos, né? Existem alguns fatores interessantes, nós precisamos analisar, né? Analisar algumas coisas. Inclusive, o pastor Sérgio aí deu uma contribuição legal, lugar, momento, sentimento e direção divina. Mas aqui eu quero que vocês registrem 4 traços de caráter listados em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, que eu achei interessante deixar registrado isso. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, que tem aí 4 traços de caráter. Quando o Efésios aparecer aqui na minha Bíblia. Efésios, capítulo 4. É que eu não deixei marcado. De 1 a 3, tá? Que diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade. Então, traço 1, humildade. E mansidão, traço 2, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, 4 traços de caráter que eu considero importantes para a resolução de conflito. Humildade, mansidão, longanimidade e suportar em amor. É um esforço diligente. Aí o versículo 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, nesses versículos aqui, nós temos um convite, quer dizer, mais do que um convite, é uma prerrogativa para estabelecermos a paz, né? É mantermos esse espírito humilde, manso, longânimo, e suportar uns aos outros em amor. Gente, isso é essencial. Suportar em amor, como nós andamos intolerantes com o erro do outro. Sabe, parece que a gente anda assim no limite da paciência, né? Então, é uma exortação. E isso deve ser um esforço diligente, é um esforço intencional. Isso tem que ser intencional, de nos esforçarmos em estabelecer, preservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E ele coloca 4 traços, né, interessantes. Nesse versículo, aqui no final do versículo 2, né, que fala suportando uns aos outros em amor, eu ainda tenho uma outra visão a respeito, né, desse suportar. E às vezes não é só de suportar, de tolerar, é de suportar, de dar suporte, né? Às vezes nós entramos em conflito e aí, assim, eu preciso olhar, poxa, nós tivemos esse conflito, a Marta agiu assim comigo, poxa, mas eu sei que a Marta está passando por uma situação assim, assim, assim. Ou então chegar e perguntar,
por que que você agiu assim? Por que que você me tratou assim? Me feriu. Você estava passando por alguma situação que te levou a agir assim? Então, assim, dar suporte, né? O suportar de dar suporte, de ajudar o outro a sair do buraco em que ele tem entrado e a pedir ajuda, não só a dar suporte para ele, mas aprender a pedir suporte para si. Poxa, meu irmão, eu te tratei assim, mas eu tô com tal e tal e tal problema, me dê um suporte, me ajude, né? Para que eu não faça mais isso com você e nem com outra pessoa. Amém? É isso aí, Vani. Outra coisa, vamos falar quando nós somos verdadeiros no nosso sentimento, quando nós somos sinceros. E eu falo assim, não só com Deus, porque nós vivemos, assim, a vida é muito prática, né? É muito prática. E quando alguém, quando eu procuro alguém para estabelecer a paz com essa pessoa, eu preciso ser verdadeira. Gente, não existe coisa mais chata do que você estar diante de uma pessoa que não está sendo verdadeira, né? Nem com ela e nem consigo, nem com você, né? Então, a verdade, sinceridade, ter coragem de assumir isso, né? De assumir essa imperfeição, de falar, olha, eu errei, né? Ou se existe algo que eu tenha feito, porque às vezes a gente fica, poxa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? A gente não consegue enxergar. Mas mesmo assim a gente precisa ser verdadeiro, né? Porque e deixar o vitimismo. Às vezes a gente não, a gente tem a oportunidade de estabelecer a paz, oportunidade de manter, né, a paz com o outro, mas nós nos vitimizamos diante da situação, não somos verdadeiros e com isso nós não ganhamos o outro. Porque assim eu vejo que o grande desafio disso é eu me despojar de mim mesmo, como a gente falou logo no início, é eu deixar o meu egoísmo, né, e tentar ganhar o coração do outro. Eu tenho amigos Amém. hoje que são amigos assim mais chegados do que irmãos, e dos quais eu já tive conflitos assim bem bem desafiadores, Bem né? conflituoso. Bem conflituosos. Mas houve a intenção, sabe, gente, e de verdade, é a intenção de ganhar o coração do outro. E por ter essa intenção e por andar, e por ser verdadeira e por ter também a verdade da parte do outro, hoje nós temos uma amizade assim muito forte, muito forte. Amém. Então, era Amém. basicamente isso, né? Há tantas coisas que podemos falar sobre Sim. isso. É, É da porque uma hora é bem pouquinho, né? Nós estamos fazendo tudo, Martinha, com a base na palavra de Deus. E a palavra de Deus, assim, principalmente quando a gente faz assim, a gente vê exatamente que ela é um leque, né? Que ela nos fala e ela traz refrigério para a nossa alma. É algo assim que não é infinito. Não tem como a gente colocar fim em tudo que a palavra de Deus acrescenta às nossas vidas, né? Então a gente tem apenas uma hora e a gente tenta, assim, nessa uma hora, conseguir abranger o máximo a respeito do assunto em pauta, né? Então, eu assim, não nós sei. temos agora só 4 minutinhos. Ah, 2 minutinhos, eu queria, sim, te dar 2 minutinhos para você fazer as suas considerações finais e depois nós fazermos uma oração agradecendo a Deus por esse momento, por essa conversa tão saudável e que vai, em nome de Jesus, trazer para nós uma saúde como discípulos que Jesus verdadeiramente tem esperado de nós que sejamos. Não só aqueles que seguem, mas aqueles que aprendem, porque nem todo mundo que segue alguém aprende com esse alguém. E às vezes é, até aprende, mas não coloca em prática.
né? E eu vejo que ser discípulo é aprender com Cristo e colocar em prática o que Cristo nos ensina. Verdade. Uma maneira legal de colocar em prática, a Bíblia fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? Então, o que eu tenho feito? Quando acontece uma Uma coisa me situação, pediste, Senhor. quando acontece uma situação assim, o que eu faço, gente? Eu relaciono as características positivas daquela pessoa, sabe? Porque eu tento tirar o foco do negativo. Então, eu começo a observar as características positivas daquela pessoa. E eu oro agradecendo a Deus, sabe? Pedindo a Deus, Senhor, reforça essas características, se sobressaia, né? Que isso se sobressaia na vida da pessoa. Então, eu tento reforçar essas características positivas, que eu acho que é uma coisa bem prática de se fazer. E eu vou falar, muda a nossa visão em relação ao outro. Viu? Amém. Amém. Queridos, antes de nós orarmos, para quem entrou depois, né, na live, eu dei o aviso que na semana que vem, dia 29, na terça-feira, não haverá live, mas no dia anterior, dia 28, nós vamos estar presencialmente lá no nosso templo, né, o templo sede da Manancial, aqui na quadra 15 de Sobradinho, e dando início à nossa nova caminhada, que vai ser Eu Quero Viver Algo Novo. Amém? E no dia 5 de janeiro, que é a primeira terça-feira do ano, nós vamos voltar, mas nós não vamos voltar aqui pelo canal Embaixador do Reino, nós vamos voltar pelo YouTube, no canal da igreja, IAD Manancial, com dois L's, tá bom? Houve uma necessidade, nós precisamos estar movimentando mais o nosso canal, o canal da igreja, então nós vamos deixar de fazer por aqui e vamos estar lá e aguardamos vocês. Não só no dia 5 de janeiro, mas antes disso, presencialmente no dia 28 de dezembro, para que você esteja no início da nossa caminhada para 2021. Amém? Martinha, nos conduz em oração para nós terminarmos esse momento. Amém? Temos um minutinho, vamos estar orando. Temos mais, né? Já vai dar 23 horas, mas nós começamos um pouquinho depois. Então, nós temos mais um momento juntos. Amém? Amém. Pai querido, Deus de amor, Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento, te agradeço pela oportunidade, Senhor, de nos aprofundarmos um pouco nessa questão, Senhor, naquilo que o Senhor tem a nos dizer através da tua palavra. Eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui nessa live, aprendendo, Senhor, como ser pacificador, como ser discípulo, pacificador, filho de Deus. Senhor, nos dê a graça, Senhor, para suportarmos uns aos outros em amor, com mansidão, com humildade, com longanimidade, seguindo o exemplo de Cristo, Pai, que nos amou, que nos ama a ponto de se dar em nosso favor. Que possamos ter essa preocupação, Pai, ganhar o coração dos nossos irmãos, ganhar o coração do outro, Senhor, e fazendo isso, seguirmos, Pai, o teu mandamento, seguirmos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós. E possamos manter, Senhor, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, nos dê uma noite de paz, que possamos repousar, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, Martinha. Deus abençoe sua vida, sua casa. Um beijo no coração, no seu, no do Joel. Vocês são bênção demais para a nossa vida, para a nossa casa. Amamos vocês. Nossas filhas amam muito vocês. E tem sido um prazer imenso.
Amém? Bora aqui, ó. Misericórdia. Divaldo falou assim, tem um prazer miserável. Olha só, esse Divaldo não perde amigo, mas não perde a piada, né? Glória a Deus que tem sustentado a nossa amizade e nos feito ir além a cada dia. Amém? Que essa nossa conversa possa ter ajudado, né, a cada um que esteve aqui e aqueles que vão entrar, né, posteriormente, porque essa conversa, essa live vai ficar marcada, né, compartilhe com seu amigo, vai ficar gravada aqui no nosso canal, compartilhe com seu amigo para que ele possa ser abençoado. Amém? Beijo no coração de todos, Deus abençoe e até dia 28, tá bom? No nosso encontro presencial. Paz do Senhor, fiquem com Deus. Beijos!